E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para nossa próxima aula de LB3, né? Então, hoje a gente vai fechar a parte aqui de componentes, né? Dessa parte de comandos e tudo mais, né? De instalações também, com a parte de disjuntores e fusíveis, certo? E eu também vou mostrar para vocês mais um pouco lá do software, né? E vou passar mais uma tarefinha para vocês tentarem fazer lá no software, para o relatório, porque daí na próxima aula eu vou trazer só o software, vou mostrar algumas lógicas para vocês, vou bolar uns casinhos aqui e vou destrinchar eles aqui para vocês e mostrar, né, no software funcionando. E aí depois a gente discute um pouco como que vai ser um projetinho aí que a gente vai fazer, né? Então fica também esse software aí pra gente conversar, beleza? Bem, então a gente vai falar de disjuntor e fusível, né? Que é a parte de proteção. Então eu coloquei bastante blá 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 aqui, né? Além dos vídeos também, mas vou tentar ser rápido aqui, mas fica um material aí para vocês, né? Então a ideia é que a gente tem sempre que proteger as instalações, né? Em todas as fases que a gente tiver. Então a gente costuma colocar proteção para sobrecorrente, né? Ou sobrecarga, e curto-circuito, né? Qual que é a diferença das duas, né? Sobrecarga é quando eu tenho uma corrente que é maior do que a minha nominal, só que ela não é muito alta, ela é um pouco alta, então ela vai esquentando o fio, ela pode ir desgastando o equipamento e tudo mais, então ela vai esquentando, né? Inclusive da aula passada tinha um relé que pegava essa sobrecarga, né? Então ela vai esquentando e isso pode danificar, só que danifica com o tempo, não é um negócio que é na hora. Enquanto o curto-circuito, né? Todo mundo sabe que eu dei um curto-circuito, a corrente explode, então fica um negócio muito alto, e aí eu quero que eu seccione ali, né, o meu circuito, né, desligue aquela parte instantaneamente ou quase instantaneamente ali, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas aí. Bem, o primeiro deles, então, é o fusível, né, que é basicamente um dispositivo ali que tem um elozinho, né, ou uma lâmina. Acho que todo mundo já viu um fusível, né? Eu coloquei desenho dele aqui mais para baixo, né? Então tem, por exemplo, esses daqui que são os mais famosinhos aqui, né, de cilindro. Tem esses aqui que inclusive vocês têm que falar no trabalho que são os diazedes, né? Mas os diazedes são do tipo D, né? Tem esses aqui que são os maiores, não, que a gente usa mesmo mais na indústria, que são os tipo NH, que você precisa até de um negócio para tirar, né? Mas todo mundo já viu um fusível. Basicamente, ele tem um elo ali, né, ou uma lâmina metálica dentro dele, que foi feito já, considerando o efeito Joule ali, para se romper, né, quando eu tiver ou uma corrente muito alta de curto-circuito, né, instantaneamente, ou quando eu tiver uma sobrecarga por um tempo, né, que tem uma certa energia ali, né, que entra exatamente nessa parte do efeito Joule, né. Então começou a ter muita energia ali, começou a esquentar demais ele por sobrecorrente, ele pode abrir. Depende do fusível, né, esse é um ponto também. Tem fusíveis que vão olhar essas duas coisas, né, sobrecarga ou curto-circuito, mas a maioria dos fusíveis a gente costuma utilizar mais para curto-circuito. E por quê, né? Já dando spoiler. Porque geralmente vale a pena mais usar para sobrecarga um disjuntor. Você tem que olhar o preço se vai valer a pena, porque alguns disjuntores para o nível que você vai precisar de corrente, ou a sua instalação, ou a velocidade que você vai precisar ali, né? A segurança que você precisa ter. Talvez esses disjuntores não sejam o suficiente, ou o disjuntor que funcione seja muito caro e vale mais a pena colocar um fusível, né? Mas geralmente fusível a gente usa para curto-circuito, sobrecarga a gente costuma já usar disjuntor, principalmente olhando para casa, né? Dentro de casa a gente praticamente nem usa fusível mais, é tudo disjuntor. Mas a gente vai falar disso. Como que ele funciona, né? Ele precisa de uma areia especial que tem dentro dele, inclusive a areia mesmo, se alguém já teve a oportunidade de pegar esse tipozinho aqui de fuzil, né? Ele tem uma areia ali dentro dele que ajuda a extinguir o arco quando tem o rompimento, né? Esse cara aqui pode ter areia, mas esse aqui obviamente não tem, né? Tipo, ele só tá ali no vácuo ou um pouco de ar, porque esses caras aqui são correntes menores, então a hora que ele rompe, você não tem muito problema, né? Inclusive é mais fácil ele romper fora da hora do que ele não conseguir romper. E esses caras aqui não, né? Você já precisa de um negócio mais bem feito. Então ele tem ali uma areia, né? Ou nesse outro caso ali uma construção que permita que ele se parta, né? O elo ou a lâmina metálicazinha que eu tiver dentro. E o arco, né, da eletricidade ali, né, da corrente passando, tem que conseguir se extinguir para eu não ter o circuito sendo alimentado pelo arco, né. Então tem as normas para isso e tudo mais. E a gente tem duas letras, geralmente, que a gente usa para falar desses fusíveis, né. Qual o tipo de sobrecorrente que ele vai participar, né, se é sobrecarga ou curto-circuito, ou os dois, né. E o que ele é utilizado para proteger, né? Então a gente tem a primeira letra, que é minúscula aqui, que ela vai basicamente falar se ela vai atuar só no curto-circuito, que como eu falei costuma ser o principal
caso quando a gente fala de circuitos menores e tudo mais. E a gente também pode ter os circuitos, né, G aqui, minúsculo, que vão atuar tanto curto-circuitos como sobrecarga, lembrando que esses G geralmente são mais caros e são para atuações mais específicas, né? E aqui a gente tem exatamente essa parte para o que eles foram desenhados para ser usados, né? Então, G maiúsculo é proteção de linha, M é circuito motor, L também é de linha, só que não de uso geral, mais específico, TR é transformador, R é semicondutor ultra rápido, isso aqui inclusive tem no vídeo e eu também vou falar um pouco ali no NH. Quando a gente está trabalhando com alguns sistemas que são muito sensíveis, que você tem semicondutor e você tem que tomar cuidado extremo para não ter sobrecorrente, a gente precisa de um fusível que é muito rápido, muito rápido. Então, ele costuma ser mais caro também, né? E aqui tem alguns exemplos, né? Por exemplo, o AM, ele é um fusível que é só para curto-circuito e ele trabalha com motores, né? Então, curto com motores. Esse GL ou GG aqui é fusível para proteção de cabo e uso geral e atua tanto sobrecarga como curto, né? Então tem a tabelinha aí. Então, os tipos de fusíveis, né? Tem vários tipos, vocês vão ver, mas os principais são os cilíndricos, com esses carinhas aqui, o tipo D, que é onde entra o diazed, que vocês vão ter que falar obrigatoriamente no relatório, e o NH. Então, esse fusível cilíndrico, que pode ser literalmente instalado desse jeitinho, se eu abrir seu multímetro ou olhar algumas fontezinhas, vão ter esse tipo de coisa, que é mais básico assim e tudo mais, mas você também pode ter ele mais bonitinho, que ele encaixa dentro desse cartucho, né? Daí você coloca aquele cartucho como se fosse um disjuntorzinho mesmo no sistema com a entrada e saída, certo? Só que como é fusível, né, essa caixinha aqui ela não vai permitir eu armar de novo, né? Fusível é uma vez só que você vai usar, desarmou já era, né? Esse negócio de desarmar e você voltar é a ideia do disjuntor. Aí a gente tem o tipo D, só falando, né? Esse cara aqui geralmente é utilizado só para curto. Você vai ter alguns modelos cilíndricos que servem para sobrecarga, mas muito principalmente aqui é para curto. Ele é mais simples, né? Dá para ver aqui que a ideia é passou a corrente do limite, ele vai romper. A gente tem o fusível aqui do tipo D, né? Que é bastante utilizado com motor e tudo mais. Vocês vão ver lá em instalações elétricas, a gente ainda usa bastante esse cara, né? Ele é bem tranquilo também de trocar aqui, tem essa parte de cerâmica para pegar, e ele precisa dessa basezinha aqui, que inclusive a tampa deixa você ver se ele está rompido ou não, porque pula uma molinha. Isso daí é bem interessante, vocês vão ver o diazed lá que vocês vão ter que pôr no relatório, vocês vão ler sobre ele. Esse cara aqui geralmente já tem a parte de sobrecarga mais comum, embora você ache mais também só de curto-circuito, mas aqui, né, dá para ver GL e GG. Então ele já é um cara que também vai pegar a sobrecarga. Embora, de novo, a gente costuma usar mais aqui para curto-circuito. É porque você vai ficar perdendo o fusível, se a instalação for menor, você pode pôr um disjuntor que ele vai aguentar, né? Então você deixa o disjuntor lá para sobrecarga e o fusível para curto-circuito. E aqui é o NH, que a gente está falando de baixa tensão ainda, né? Não vou entrar aqui em fusíveis de alta tensão, porque a gente está falando mais de instalações, mas tem os fusíveis mais, né, ignorantes lá para alta tensão. Mas aqui a gente ainda está falando de baixa tensão, mas alta capacidade. Então a gente está falando de uma corrente muito alta. Muito alta. A gente está falando aqui de 900 ampere, 3000 ampere, que ainda é baixa tensão, né? Porque você pode ter até 1000 volts como baixa tensão, mas é uma corrente muito alta. Então aqui é para instalação industrial ou algo que precisa de muito cuidado, muito dinheiro envolvido aqui, né? Então tem as mesmas funções geralmente desse cara, né? Funcionam praticamente ali da mesma forma, só que a gente está falando de um cara muito maior, muito mais robusto. Ele garante mais que não vai ter o arco. Ele é feito por um negócio mais ignorante. E não à toa, para você tirar ele, você precisa desse punho aqui, que você literalmente pega ele, tem um botãozinho que você aperta, ele encaixa e você tira. Dependendo do tamanho de onde você vai trabalhar, esse punho vem com uma luva que você coloca dentro para poder tirar, de tanta corrente ali que pode ter, né? Tanta tensão alta ali. Bem, em relação ao tempo de atuação, a gente tem alguns fusíveis que a gente chama de ação retardada, né? Ou seja, eles aguentam um pouco de sobrecorrente por um tempo antes de estourar, né? Isso é muito importante, por exemplo, quando a gente está falando de circuito com motor ou capacitor. Porque quando você vai trabalhar o carregamento desse capacitor ou a partida de um motor, você tem um pico de corrente muito alto, que pode chegar a 15, 20 vezes a corrente nominal. Então se você vai lá e falar, vou pôr um fusível aqui, ou um disjuntor, que tem um pouco do nominal só do meu motor, a hora que ele partir, você pode ter problema, né? Se ele não tiver essa ação retardada, né? Aí vocês têm o de ação rápida, né, ou normal, que aqui é o padrão, né, que daí ele vai partir ali quase que imediatamente, né, tem só um tempinho ali para garantir que
que realmente aconteceu alguma coisa, né? Que geralmente a gente usa para circuito eletrônico e resistivo, né? E aí aqui onde a gente trabalha com semicondutor, que é o ultra rápido, que daí é o cara que ele não pode ter sobrecorrente nem a pau, senão você vai estragar o seu circuito, e o seu circuito é complexo, é caro, então você usa o de ultra rápido, né? Então você vai lá e coloca aqueles caras que ele viu a sobrecorrente e ele já desliga, ele não tá nem aí. Ele vai ficar esperando não, ele viu a sobrecorrente e vai agir, certo? E aí como que você seleciona, né? Eu vou mostrar só esse daqui, e isso serve também para fusível, serve para disjuntor, mas vocês coloquem lá no relatório de vocês, peguem algumas curvinhas dessa daqui, pega de fusível e de disjuntor, porque vocês vão ter que discutir uma parte de disjuntor que eu não trouxe também de propósito para vocês irem atrás, né? Vocês vão ter do fabricante as curvas de como esse fusível funciona, né? Então aqui, por exemplo, é a corrente, aqui é o tempo, né? Não está aqui no eixo, mas é isso, né? Então ele vai ter a curva de atuação. O que é a primeira coisa que a gente vê nessa atuação aqui, né? Quanto mais alta a corrente, né? Menos tempo ele atua, né? Então, ou seja, a corrente é muito alta, ele vai atuar rápido, né? É o que você espera. Mas conforme a corrente não é tão mais alta do que o valor ali dele, né? Ele vai suportar um tempo ali. Então, por exemplo, se eu quero partir um motor aqui, e eu sei que esse motor, né? Ele tem uma corrente de partida de 100 A e demora cerca de 5 segundos para partir. O que eu faço? Eu venho aqui no 100, subo uma reta, venho aqui no 5 segundos e subo uma reta, e vejo onde pega. Onde pegou, eu pego o próximo fusível. Por quê? Porque significa que esses fusíveis aqui da parte de trás dessa linha que eu tracei, provavelmente vão se romper, né? E quanto mais para cá, mais certeza disso eles vão se romper a hora que eu tiver a partida desse motor, porque eles não aguentam 100 amperes por 5 segundos, né? Esse cara aqui já aguenta, esse de 35 amperes aqui nesse caso. Então, mesmo ele não sendo um fusível de 100 ampere, ele aguenta 100 ampere por um tempo. Então a gente precisa olhar esse tipo de curva aqui. Beleza? Bem, como eu disse, o elo fusível lá vai se partir, né? Quando eu uso o fusível, né? Quando ele é necessário. Então o componente vai para o lixo. Tem que trocar por outro, né? Eles são mais seguros para curto-circuito? Muito mais, né? Do que os disjuntores. Então é por isso que a gente usa para carga importante em indústria ou quando a gente está trabalhando com semicondutor, tem que ter fusível, ok? É extremamente importante. Quando tem motor também para garantir e tudo mais. Mas em residência, por exemplo, e em outros casos mais simples, a gente pode usar só o disjuntor, né? Então, qual que é a ideia, né? O disjuntor é como se fosse um fusível que ele não rompe de verdade. Ele desarma e você pode armar de novo, né? Então, a gente pode ter ele com foco em sobrecarga, que eu falei até agora, né? Mantendo o fusível como responsável pela parte de curto-circuito, dependendo do seu circuito. E aí você tem que fazer o que a gente chama de coordenação e seletividade. Não vou entrar em detalhe disso, vocês não precisam discutir isso necessariamente lá no relatório, né? Quem quiser falar, pode falar. Mas a ideia é que eu tenho que ter em mente, né, exatamente esse tipo de curva dos dois caras, do disjuntor e do fusível, né? Tem toda uma matéria sobre como fazer isso, então eu não vou ficar pegando muito no detalhe aqui disso, né, nessa aula. Mas você tem que pensar o seguinte, né? Se eu quero que o disjuntor vai trabalhar como sobrecarga e o fusível como curto-circuito, eu tenho que jogar o meu fusível mais para cima, né, tendo uma ideia de qual é a corrente de curto-circuito que eu teria ali naquele circuito, né, mas tentando manter uma margem de segurança também para não estragar tudo se eu calculei um pouco errado. E deixar a margem de segurança para o meu disjuntor trabalhar com a sobrecarga, né? Então eu tenho que ver como é que é a curva do meu disjuntor e do meu fusível, traçar esse tipo de reta aqui para ver onde que eu tô achando, onde eu acho que vai ser a sobrecarga, onde eu acho que vai ser o curto, e aí eu calculo, e aí eu vejo, né, quais são os disjuntores, os fusíveis que eu vou ter que fazer. Por que isso é importante? Porque não adianta nada eu ir lá colocar um disjuntor e um fusível se toda hora é o fusível que vai desarmar. Porque provavelmente isso significa que o meu disjuntor tá mal feito. Então eu tenho que calcular um disjuntor que é ele que atue para sobrecarga, ou trocar o meu fusível para que ele não seja um fusível que fique atuando tanto. Então a gente tem que pensar bem isso daí quando a gente faz a proteção, né? Bem, então falando de disjuntor, né? O mais comum, que é o que eu vou falar aqui, é o termo magnético. Tem outros, inclusive no vídeo que eu passei ele fala, que ele basicamente vai ter a proteção com a sobrecarga, que usa aquele elemento bimetálico que eu já trouxe na outra aula para o relé, né? Então é aquele negócio, né? Eu tenho dois metalzinhos, e aí eles têm o coeficiente de dilatação diferente, né? Conforme ele vai dilatando com a corrente passando, se passou muito, ele vai, né, desligar o contato nesse caso e vai abrir o circuito, né? O que é interessante nesse caso, né? E não sei se alguém já viu isso na casa, quando tem sobrecarga ou alguma coisa.
o disjuntor só deixa você rearmar depois de um tempo, porque como ele é bimetálico, né, literalmente tem um negocinho lá que fez, deu uma caída. Você precisa esperar esse cara voltar, resfriar, né, pra você poder ligar de novo o disjuntor. No caso de curto-circuito, não. A gente usa um circuito termomagnético ali, né, que a gente chama, né, o disjuntor termomagnético, né, usa um circuito magnético, né, o termo é na parte de sobrecarga, o magnético é na parte do curto-circuito. Que basicamente funciona como assim, ele tem uma bobina lá, né, que se eu tiver uma corrente muito alta que vem, essa bobina vai acionar o contato e ele vai desligar. Então, é baseado nisso daí. Né? E para ligar de novo, ele só deixa você ligar se não tiver essa corrente, porque a hora que você tentar ligar, a primeira coisa que ele vai fazer é mandar o sinal para a bobina. Então, se essa bobina ainda tiver com a corrente alta, né, ainda tem muita corrente vindo porque tem algum curto-circuito, a bobina não vai nem deixar ele ligar. Né? Então, ele funciona assim. Certo? Aqui tem as fotinhas no disjuntor, né, mais simples. E aí você também tem que especificar ele de acordo com o equipamento que você tá, né, com o cabo que vai estar energizando. Tem que levar em conta, isso eu esqueci de falar, mas está escrito também pro fusível. Você sempre tem que levar em conta qual é o nível de tensão que você tem, qual é o nível do curto-circuito que ele vai trabalhar, né. Então não adianta nada você pôr um fusível que, ok, o nível de corrente tá bom, só que ele não aguenta nem a tensão que tá ali. Então não adianta, né, tem que levar isso em conta. Né? Então tem aqui basicamente esse negócio também de como calcular o disjuntor, né? Você pode calcular uma carga esperada para instalação e colocar um disjuntor baseado nisso, né? Um jeito grosseiro seria pegar todas as cargas que você tem conectadas nesse disjuntor e falar, se eu tiver todas ligadas, ele ainda tem que aguentar. Então você coloca o próximo valor acima. É um jeito de pensar. Né? Mas tem normas para calcular e tudo mais, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Beleza? Bem, os vídeos são esses para vocês assistirem, né? Um aqui geral de proteção que vai discutir um pouco dos dois, um que vai mostrar bem essa parte de fusíveis e um outro que vai discutir até alguns outros tipos de disjuntor e mostrar para vocês aí como funciona. Beleza, pessoal? Então, relatórios, né? Agora que eu vi que inclusive eu tinha colocado o número errado nas aulas passadas, mas eu arrumei lá, se vocês olharem no Moodle agora tá certo. Então, relatório 6, né? Fica para a próxima aula, mas naquele esquema, se todo mundo tiver com problema, vem falar comigo que a gente tenta dar uma expandida no prazo, mas entregue, mesmo que atrasado, porque ainda vale nota, beleza? Eu corrigi lá o relatório de vocês, né? Já fiz a devolução. Eu corrigi só o terceiro com mais rigor ali, não tirando nota, mas com mais rigor falando o que tá de diferente. E eu vou falar aqui rapidinho o que eu acho mais importante. Primeiro, pessoal, usem as palavras de vocês. Eu prefiro um relatório menor, mas que vocês escreveram tudo, do que um relatório grande, cheio de informação e não sei o que, mas que vocês deram Ctrl+C, Ctrl+V de outro lugar e mudaram meia dúzia de palavras. Né? Faz pouco tempo que eu saí da graduação, eu sei como funcionam as coisas e fica bem óbvio quando é cola. Então, agora eu ainda não tirei tanta nota, mas se eu ver que ainda tem gente que está copiando o texto de outro lugar e colando, ou copiando de relatório de outra pessoa e colando, eu vou começar a descontar mais nota. Então, escrevam com a própria palavra, pessoal. Okay? Lembra que essa matéria aqui são 5 créditos. Era para vocês estarem fazendo mais coisa ainda e eu só tô cobrando o relatório e que vocês assistam os vídeos. Então, vamos lá, dê um pouco aí de ânimo e escrevam um relatório com a palavra de vocês. Não é todo mundo que está fazendo isso, mas não é só um grupo que está copiando, então por isso que eu estou falando. Então, façam isso. Outra coisa que mais de um grupo errou. Quando eu chamei de corpo do texto, não é para vocês literalmente fazer uma sessão que chama corpo do texto e aí ir falando, não. Corpo do texto, como eu expliquei na primeira aula lá, eu só chamei assim porque é onde é a parte principal do relatório. Mas vocês nomeiem de acordo com o que vocês vão discutir. Então aqui vocês vão discutir de fusível, disjuntor e o programa, né, que a gente vai fazer a simulaçãozinha aqui do software. Então criem 3 sessões, ao invés de criar introdução, depois corpo do texto, não, é introdução, fusíveis, disjuntores e software. Ou então introdução, dispositivo de proteção, e aí dentro do dispositivo de proteção, disjuntor e fusível, e aí separado, software, do jeito que vocês preferirem, mas não chame de corpo do texto, tá? Conclusão, a mesma coisa da introdução e do texto, escrevam com a própria palavra. Né? Prefiro algo menor, mas que foram vocês que fizeram, do que algo copiado. E as referências, galera, a maioria da galera até que tentou fazer, só tá faltando o seguinte. Lembre que a introdução é onde tem que ter mais referência, porque é onde vocês vão discutir a importância do trabalho, vão falar o que vai ter. Então, citem lá de onde vocês estão tirando a informação que vocês estão dando na introdução. Né? A ideia dessas referências aqui não é só para vocês me mostrarem de onde vocês pegaram, é para vocês colocarem no texto, para eu ver, né, aquela parte de onde vocês pegaram. Então, na introdução eu escrevi tal coisa baseado no que eu li em tal site.
Então coloca lá, né? Escreveu a frase, coloca lá 1, né? Ou o parênteses igual a BNT, lá é o nome e a data. E coloca lá na referência de onde vocês tiraram, ok? E vale isso também para figura e tabela, né? Coloca lá o 1 ou de onde você tirou a referência na tabela e na figura e coloca lá nas referências esse cara também para eu poder ver, beleza? O que é obrigatório nesse relatório? Eu quero que vocês expliquem o fusível de AZ, né, em mais detalhes, porque ele é muito usado na indústria. E eu quero que vocês expliquem as curvas B, C e D dos disjuntores, que eu nem falei aqui, mas eu quero que vocês falem sobre elas. E eu quero uma simulação simples lá no software, né, no CAD-Simo, com o relé temporizador que a gente viu na aula passada. Mas calma, eu vou mostrar uma simulação aqui para vocês mais complexa até. Vocês podem fazer uma mais simples lá no software. Precisa ter só um relé, que é só para eu ver que vocês estão conseguindo simular, beleza? E aí, né, na próxima aula a gente vai fazer uma aula então só com essa parte de lógica de comando e tudo mais, e discutir o projeto, né? E o software tá lá, galera. Baixa lá no Moodle, a senha de acesso a esse daqui, né? E qualquer coisa me manda um e-mail. Então vamos pro software agora, certo? Vamos pro software, eu vou trocar aqui, né? E como que eu quero que vocês façam no relatório, né? Inclusive já falando disso. Então tá aqui o software, né? Por exemplo, esse aqui é um circuito que eu montei, que dá pra ver que ele é bem mais complexo, né? Ele tem um monte de coisa aqui. Certo? Opa, deu certo. Deu, tá. Então ele tem bastante coisa. Vocês não precisam de tudo isso, certo? Faz um circuitinho que tem um relé ali, mexe um botão, tá ótimo. É só pra eu ver que vocês estão conseguindo simular. E aí como que vocês podem mostrar aqui que funcionou, né? Eu vou mostrar aqui os componentes já pra vocês, mas só um exemplo, né? Na hora que você for simular, esse quadradinho do lado do relé, ele mostra o tempo contando. Então, por exemplo, tira uma foto do seu circuito inteiro, aí manda simular, né? Aperta lá pra começar. E tira uma foto com, por exemplo, tira uma foto com o tempo, né, contando aqui, né, no cara. E aí depois, e como que tá o estado da rede, e depois mostra o resto da rede, como é que ficou, né, do circuito, quando ele terminou de contar, né. Então se você vai fazer acender uma lâmpada, ou você vai fazer acionar um contator, ou mudar alguma coisa lá, você que escolhe. Ou você quer fazer um caso mais complexo igual esse que eu fiz aqui, ou até mais complexo, fique à vontade, vocês escolhem, mas mostrem ali uns 2, 3 prints mostrando o que mudou no circuito quando vocês colocaram, né, o relé, e expliquem essa lógica que vocês fizeram, tá? Então, onde que fica relé e essas coisas aqui? Né, mostrei na aula passada, mas eu mostro de novo. O relé fica aqui, né, Coils and Signals. Basicamente, os dois que a gente viu, principal, é o Connection Timer e o Timer to Disconnect. Então, quando você clica nesse cara e coloca aqui, ele vira esse carinha aqui. Opa, ele vira esse cara aqui. Né? Então aí é como se fosse, né, o contador lá, A1, A2, igual eu já mostrei para vocês. Quando vier a energia aqui, é que ele vai ligar o temporizador, então ele vai começar a contar o tempo de acordo com a sua lógica. Né? E aí o botão que você colocar relacionado a esse cara vai ligar ou desligar, né, dependendo do tempo que você colocar. Né? Então é esse cara. Onde que eu pego o botão desses caras? É aqui, ó. Não, por aqui. O contatos auxiliares, né, que é a parte lá do software. Então, a gente tem aquele lá que era dos botões, né, lembra? Ou dos botões, que era dos contatores, né, que eu já usei na aula passada, né? Se eu clicar aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Esse cara aqui é esse aqui, que é de contator. Né? Aí aqui do lado tem o Connection Timed, né, que é do primeiro carinha aqui, né? Então, esse cara, que é o Connection Timer, vou até colocar os dois aqui só para vocês verem. Ele tem esses caras aqui, né, dele. Então, por exemplo, esse aqui ou esse aqui. Né, esses caras estão relacionados a esse cara aqui, que é o Connection Timer. Ou seja, depois que ele é energizado, ele conta um tempo para tomar ação. Né, chega a energia na bobina, ele conta o tempo e faz alguma coisa. Né, muda o contato. E a gente tem o outro cara, que é o que a gente usa, que é o Time to Disconnect. Né, que é, ele liga, ele ainda não faz nada quando chega a energia. Mas quando a energia vai embora, ele conta e faz alguma coisa. Né? Então, chega a energia aqui, ele vai mudar o contato, porque chegou a energia. Só que depois que sai a energia, ele conta um tempo até voltar o contato ao normal. Eu vou mostrar isso funcionando aqui. E onde que está o botão relacionado a esse cara? Né? Venho aqui, botão contato relacionado a esse cara. É esse aqui, né? Que é o To Disconnection. Né? Então, esse aqui é To Connect e esse aqui é To Disconnect. Então, é esses caras aqui. Né? Dá para ver que o símbolo, né, desse aqui é uma concavidade, né, no sentido do botão, enquanto esse daqui, no sentido do contato, né, estou trocando o botão contato.
Esse aqui é uma concavidade no sentido do contato, enquanto aqui é pro lado contrário. Então aqui é para conectar, aqui é para desconectar. Beleza? Então vamos mostrar aqui para vocês o circuitinho que eu fiz aqui. Então, é um circuitinho aqui. Lembrando que essas lâmpadas poderiam ser um contator que vão acionar um motor ou alguma coisa, mas eu só coloquei lâmpada para ficar mais fácil de vocês verem, né? Só lembrando, pessoal, para quem não lembra da outra aula, né? Eu clico aqui no Power Feedings, eu coloco fase, neutro. Eu clico aqui, eu posso puxar os fios de fase, de neutro aqui e tudo mais. Aqui eu puxei neutro só até uma parte, o resto eu conectei com fase, mas funciona também. Se quiser fizer tudo com fase, faz. O neutro é só para mostrar melhor. Contator fica aqui junto, né? O primeiro carinha aqui. Botão são esses caras, né, que eu estava trocando o nome, né? Então tem o push button, que é o que a gente está usando, tem chave seletora, tem cogumelo, tem aqui as outras coisas, né? Lâmpada também fica junto aqui com esses caras, né? Junto com o contator e junto com o relé, é esse xizinho aqui, pilot signal, né? Então é só colocar lá e lembrar, né, de clicar duas vezes, trocar o nome da conexão se você quiser, mas o mais importante é trocar o nome do componente, né, para não ter problema. E quando você coloca um contator, por exemplo aqui, né, eu não tirei aquele contato selo que eu já tinha. Então eu tenho contato selo, esse contator está criando esse contato selo, lembrar de colocar o mesmo nome do contator no contato que vai mudar, né, e mesma coisa para o relé. Aqui eu coloquei um relé que é tempo para conectar, né, é o atraso na conexão. Então ele é K2, os dois contatos relacionados a ele tem que ser K2, certo? Aqui é K3, esse cara aqui é K3. Então, esse cara aqui é tempo para desconectar, né? Aqui é um contato de desconexão que tem que estar com o nome certo, beleza? Então, o que eu fiz? Aqui já era o selo, eu coloquei esse botão, que quando eu ligar ele vai fechar o selo. Além de ligar essa lâmpada aqui, né, e acionar esse contator, ele vai acionar meus dois relés, né? Bem básico. Então, ele aciona esses dois relés, e aí os meus relés vão acionar 3 lâmpadas aqui. Como? Né? Esse aqui é o cara que depois que eu ligo ele conta um tempo, né? Então ele tem um contato normalmente fechado, que já vai estar alimentando uma lâmpada normalmente, e ele tem um contato normalmente aberto, que depois que ele contar, ele vai fechar. Só que como esses dois contatos aqui estão ligados com ele, né, e esse aqui é normalmente fechado, quando esse cara contar, ele também vai abrir esse cara. E o último cara é o disconnect aqui, né? O tempo é o atraso no desligamento, né? Na desconexão. Então quando eu ligar esse cara, ele vai fechar esse contato, só que ele só vai abrir de novo depois que eu desenergizar e passar um tempo. Então vamos simular. Lembrando que quando eu dou play dá pra ver o que está conectado e o que não está, né? Se tivesse algum problema aqui, ia estar cinza, né? Aqui também. Então tá conectado, tem, né? Tá coloridinho aqui é porque tá conectado, né? A parte do meio não tá nesse aqui porque não tem energia, mas aqui tem, e essa lâmpada tá acesa. Por quê? Porque esse aqui é o contato fechado do meu temporizador para conectar, certo? Só que como ele é normalmente fechado, a energia tá vindo aqui pelo meu botão de desligar, que também é normalmente fechado, e tá passando por ele acendendo a lâmpada, beleza? Então o que acontece agora? Quando eu apertar o botão para ligar isso daqui, o contato selo vai fechar esse cara, vai acender essa lâmpada que a gente já tinha visto, e aí agora eu vou começar a contar o tempo desse cara aqui, certo? Então, antes de simular, se você clicar nesse cara 2 vezes, você pode trocar o nome e você pode trocar o delay aqui, né? Então eu coloquei 5 segundos então. Então a hora que eu ligar, ele vai demorar 5 segundos para trocar esses contatos. E quando eu desligar tudo, esse cara aqui vai demorar 5 segundos para trocar de novo esse contato. Então vamos lá. Tá aqui, normalmente fechado, esse aqui tá ligado. A hora que eu apertar esse botão, eu vou acender essa lâmpada e vou energizar o contator que vai fechar o contato selo, né, que vai manter tudo ligado, porque esse botão aqui não mantém tudo ligado porque ele é um botão que vai e volta, certo? E a hora que eu acionar isso daqui, ele também vai acionar os dois relés. Então, vou acionar aqui, vocês vão ver que vai começar a contar o tempo aqui, ó. Tá vendo? Tá contando o tempo. Essa lâmpada ainda tá apagada, essa ainda tá acesa. A hora que zerar o tempo, elas trocam. Viu? Trocou porque esse contato que era normalmente fechado abriu e esse contato que era normalmente aberto fechou porque passou o tempo desse cara. E essa lâmpada aqui, quando eu energizei esse circuito, esse cara ligou, é porque ele tem o delay, né, o atraso no desligamento, né? Então quando eu ligo ele, ele já muda o contato, né? Ele já fechou o contato, ele era normalmente aberto e já fechou porque foi energizado. Só que, o que vai acontecer? A hora que eu desligar o circuito, né, clicar aqui,
o circuito selo vai desligar, vai apagar essa lâmpada, e ele vai desligar os dois relés, né? E aí vai acontecer o quê? Esse cara aqui instantaneamente vai abrir esse e fechar esse, porque ele não tem atraso na desconexão, ele tem atraso só na conexão. Então as lâmpadas aqui vão trocar de novo, essa daqui vai acender e essa aqui vai apagar. E essa lâmpada aqui ela vai ficar acesa por 5 segundos, porque é o tempo de atraso na desconexão desse relé. Então, vamos lá. Vou desligar. Apagou essa lâmpada. Essas lâmpadas trocaram porque esses caras voltaram. Aqui contou o tempo, né? Contou de 5 até 1. Ele abriu de novo. Deu pra ver, pessoal? Então, vou só simular de novo aqui, né? Pra vocês verem. Apertei o botão. Tem o atraso no ligamento desse cara. Ele abre e fecha esses contatos, né? Fecha e abre esses contatos. Esse aqui continua igual. A hora que eu aperto o botão de desligar, eu desligo tudo aqui. Esse cara na hora já volta. Esses dois aqui, né, na hora já voltam. Esse cara conta 5 segundos até esse cara voltar. Beleza, pessoal? Era isso daí. Certo? Então, né, no relatório de vocês, né, podem pegar um caso mais simples. Não precisa colocar 2 com 3 contatos. Pode colocar só um relé com um contato que muda com uma lâmpada ou com um contator. Escolham o que vocês quiserem fazer. Se vocês não quiserem usar o contato selo, vocês podem colocar a chave seletora que tem lá também, né? Então a hora que você aperta o botão ele fica fixo. Então você ligou, já vai acionar o relé, não precisa ficar segurando, não precisa do contato selo nem nada, porque é mais simples também. Só para eu ver que vocês estão conseguindo fazer essa simulação com o relé. Beleza? E aí segue mais ou menos aquilo que eu falei de tirar alguns prints para eu ver o circuito diferente lá, né? Beleza, pessoal? Era isso daí. Qualquer coisa, lembrem de me mandar um e-mail, certo? E a gente vai conversando. Falou, pessoal, e obrigado pela atenção.